Olá, turma! Dando continuidade e para finalizarmos os nossos conteúdos, iremos para a página 20, onde tem o presente do indicativo. De início, temos aí uma conversa de um filho com a mãe que diz o seguinte: me levanto, me ducho, desayuno. Si, me quedan unos minutitos más en la cama. E a outra frase: Pipe, no vais a levantar-te? Assim vas a llegar tarde ao colégio. Nessas frases dessa conversa, temos alguns verbos reflexivos, que esses verbos reflexivos são aqueles na qual o próprio sujeito ele se autodeclara. Por exemplo, para que vocês entendam melhor, abaixo temos um quadro na qual tem os pronomes pessoais e os pronomes átomos e alguns verbos que estão no presente do indicativo. Só que esses verbos eles têm algumas restrições, como os verbos conjugados no presente do indicativo normalmente, comum, eles não precisam levar os pronomes átomos junto com eles, somente os pronomes pessoais. Por exemplo, aí temos o verbo lhamar-se, levantar-se, duchar-se, cansar-se, cuidar-se e mirar-se. Esses verbos estão incluídos nele o SE no final. A partir do momento que vocês virem esses verbos com SE no final, podem considerar como verbos reflexivos. E a partir desses verbos reflexivos, vocês terão que aprender sobre os pronomes átomos. O que são esses pronomes átomos, professora? Esses pronomes, eles acompanham esses verbos no presente do indicativo que, entre parênteses, chamados reflexivos, juntamente com eles. Então, vocês terão que aprender quais são esses pronomes átomos, professora. São mi, que corresponde ao jo, da primeira pessoa do singular, o ti, o si, nos, us e si. Nesses pronomes átomos existem dois sis, um na terceira pessoa do singular e o outro na terceira pessoa do plural. E o verbo lhamar-se, ele acompanha, como já foi pronunciado, o SE no final. Você tirando o SE, ele vai ficar um verbo comum, como lhamar. Se tirar do levantar-se, o SE vai ficar levantar, duchar-se, duchar, um verbo comum. Mas aqui ele está destacando como verbo reflexivo. E aí, mais do lado, tem o verbo lhamar-se conjugado, assim como os demais. Lhamar-se ficou yo me llamo, tu te llamas, ella se llama, nós outros nos llamamos, vós outros os llamás, ellos e ellas ou ustedes se llamam. Esses são os verbos reflexivos. A mesma conjugação do verbo no presente do indicativo, sendo verbo reflexivo, ele é a mesma coisa. A diferença é porque ele acompanha esse pronome átomo. E assim como os demais verbos que já foram citados. Temos aí alguns exemplos de como usar os verbos. Temos aí o primeiro exemplo. El niño mira la tele con mucho interés. Temos aí o verbo no transitivo e no reflexivo. Alguns somente no transitivo e outros somente no reflexivo. Por exemplo, no transitivo só foi usado mirar, não foi utilizado nenhum pronome átomo, ok? E esse mirar, ele o quê? Ele está um verbo normal, sem o SE no final. Já o exemplo 2, ele já tem como um exemplo de verbo reflexivo. Por exemplo, las chicas se miram. Viram que nesse exemplo aí, o SE, que é um pronome átomo, já está incluso. Então, ele não é um verbo transitivo, ele está sendo um verbo reflexivo. E no terceiro exemplo temos ella levanta a cabeça para mirar el quadro. Levanta, do verbo levantar, ou reflexivo, levantar-se. Esse verbo ele está como exemplo de verbo transitivo.
Já no exemplo abaixo, no quarto exemplo, temos aí um exemplo com o verbo reflexivo, que ficou: el anciano se levanta com muita dificuldade. Levantar-se. O quinto exemplo: la niña llama a su madre para ajudá-la. Esse verbo llamar já está no transitivo. E mais abaixo temos o exemplo no reflexivo. Por exemplo, essa niña guapa se llama Carmen. Já viram que llamar, temos o exemplo tanto no verbo transitivo, conjugado normalmente, sem o verbo reflexivo, e o último exemplo é um verbo na qual está no reflexivo, que ficou se llama, o pronome átono juntamente. E mais abaixo temos o verbo ir. Para que serve esse verbo ir, professora? Ele é um verbo irregular que apresenta alterações tanto no radical, quando o verbo for conjugado, como nas terminações. Por exemplo, como é a conjugação do verbo ir? Eu vou, tu vas, ele vá. Nós outros vamos, vós outros vás, eles e eles vão. É o verbo ir conjugado. Então, por isso que é chamado de verbo irregular, porque ele altera. Então, esse verbo ir, ele é utilizado como um verbo reflexivo também. Por exemplo, a sua terminação. A letra A temos aí irse, como sinônimo de marchar-se, mover-se de um lugar a outro. Um exemplo: me voy que já é tarde. Eu vou porque já é tarde. Temos o verbo ir juntamente com uma preposição a e uma preposição de referente, um advérbio referente ao lugar. Por exemplo, dirigir-se a um sítio. Exemplo: ahora voy a la panaderia. Utilizamos aí, ahora voy a la panaderia. Panaderia é o lugar na qual eu vou. Então, ele foi incluso o verbo ir conjugado, a primeira pessoa, voy, juntamente com a preposição a e lá. Temos também o verbo ir, mais o azinho também, infinitivo. E quer dizer, o verbo ir conjugado, juntamente com a preposição a, e o infinitivo é um verbo na qual não está conjugado. Por exemplo, ele expressa planos e intenções. Voy a salir de vacaciones. Voy, do verbo ir, a, preposiçãozinha aqui juntamente utilizada com o verbo ir, e salir, que é relacionado, que está um verbo no infinitivo, ou seja, é o verbo salir, que não está conjugado. E também temos a alternativa de aí, que o verbo ir está juntamente com o em, que é uma preposição também, e utilização de um meio de transporte. Por exemplo, voy en coche, vou no carro. Voy, do verbo ir, juntamente com a preposição em, e coche, que é o meio de transporte na qual eu vou. E também você pode utilizar voy em táxi, voy em autobus e assim sucessivamente. E por último temos o verbo ir, mais o a, mais o pie ou caballo. Pie, que significa pé, e caballo, cavalo. No voy em autobus. Exemplo: não vou no ônibus. Foi utilizado aí o verbo ir, conjugado como voy, e a frase continua: no voy em autobus, voy a pie. Então, ele quis dizer que não ia no ônibus, e sim a pé. Então, ele foi utilizado aí. E temos aí no quadrinho do lado, temos aí o verbo conjugado, como já foi mencionado. E para finalizarmos, temos as preposições. Temos aí algumas das preposições, porque existem diversas preposições. Para que servem as preposições? Elas são palavras invariáveis que servem de nexo entre diferentes partes de uma oração e introduzem complementos, como foi utilizado aqui juntamente com o verbo ir. Temos aí a preposição a, que já foi dado exemplo, juntamente com o verbo ir. Preposição de, para, hasta, que significa até. Temos o com, em, que foi mencionado também anteriormente, hacia e por. E aí cada uma tem uma função. Preposição a,
para a questão de local, lugar. Vou à Colômbia. Está à esquerda. Sempre vai ser utilizado para mencionar algo, por exemplo, principalmente a lugares. O de, para junção, por exemplo. Esta silla es de plástico, para mencionar alguma informação, completar alguma frase, como já foi mencionado também. Esta cadeira é de plástico. Se enamora de chicas de pelo rizado. Se ria de nós outros. Esses são alguns complementos utilizando a preposição de. O para, por exemplo, quero aprender espanhol para estudar em Santiago de Chile. Hasta. Temos também a preposição desde. Hasta que da puede circular um coche. Até que idade pode circular no carro. Temos o com, habla com cautela. Sueña com ser bombeiro. Preposição em verano hace mucho calor. Tu cepillo está en el baño. Siempre viaja em avião. Temos o sim. Habla sem controle, que significa sem. Esse sim não significa o sim do português. Sim no português é si, com acentinho no i. Si, é si. E o sim significa sem. Há gatos sem pelo. Há gatos sem pelos. Sem pelo. O hacia, quando mientes, diriges tu mirada hacia arriba, para arriba. Quando mentes, dirige tu mirada para cima. E o por, podemos comunicarmos por WhatsApp. É aquela junção de frases. Então, gente, temos uma atividade da página 21 relacionada ao presente do indicativo verbos reflexivos e, juntamente com o verbo ir, as preposições. Página 21, vocês façam essas atividades. Página 22, página 23. Os deveres estaremos resolvendo diante das nossas próximas aulas. Tenha uma boa aula e estarei sempre à disposição para todos.